Então vamos lá, né? Vamos lá, porque pelo que parece, pelo que eu tô vendo na repercussão desse debate, foi um Renata Barreto 2.0 aqui, o ANCAPzinho se ferrou. E como eu não encontrei cortes desse debate, né, no canal de cortes do Redcast, eu simplesmente cliquei no momento aleatório do debate. E aí eu vou assistir, vou comentar, né? É o Gustavo, daquele canal Orientação Marxista, se eu não me engano ele é filiado ao PSTU, né? Eu tenho algumas ressalvas à organização, mas eu acho que isso é a coisa que não vem ao caso, né? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo, talvez seja mais fácil até mesmo para o público assimilar. Claro. Os Estados Unidos. Vamos falar do processo dos Estados Unidos, que aí não tem a aristocracia de sangue, né? As terras estavam lá. O que aconteceu, na verdade? Não teve derramamento de sangue, porra, teve guerra civil dos Estados Unidos. Um processo até mesmo de... Se a gente for olhar, a demografia dos Estados Unidos é diferente. Então, na sua visão, como que você classifica o que aconteceu nos Estados Unidos? E uma coisa importante para você comentar também, o papel do Estado nesse processo. Claro, perfeitamente. Essa questão é muito interessante, porque uma introduçãozinha muito rápida, o que aconteceu foi o seguinte. Uma coisa que eu acho importante destacar desse rapaz é o seguinte, eu tenho minhas discordâncias dele, lógico, isso é normal, mas esse rapaz é muito bem preparado. Muito bem preparado. Isso ninguém pode tirar dele. Ninguém pode tirar dele. Porque ele é muito bem preparado. Ele conhece bem os textos do Marx e tal, ele é muito bem preparado. Depois que o capitalismo se consolida, tá? E o liberalismo nada mais é do que uma forma de gerir o capitalismo ao lado de algumas outras, todas capitalistas. O capitalismo produz revolução uma atrás da outra. E ele não produz revolução com os revolucionários. Eu digo, os revolucionários, com exceção de tentativas de quarteladas e etc., quando eu estou dizendo massas na rua, milhões e milhões de pessoas na rua, milhões de pessoas não saem à rua porque tem um grupinho de revolucionários agitando. Elas saem porque não está dando mais para viver, porque a remuneração é insuficiente, porque não existe emprego, porque a vida dá uma porcaria. E no capitalismo isso é generalizado. Tá, sim. Inclusive, são essas mesmas massas que vão gerar as revoluções. Se você pegar historicamente, os processos revolucionários, eles tiveram a participação de massas famélicas. Então, tipo assim, eu acredito que essa questão da revolução, ela é fruto de uma contradição que vem se arrastando e vem se intensificando ao longo do tempo, né? E chega num ponto que aquele sistema, por exemplo, você pega o feudalismo, é um sistema que, quando você tem a Revolução Francesa e tudo mais, é um sistema que não ficava de pé, né? Já tinha ali uma ampla, se você pegar no caso da Inglaterra, você tinha uma ampla circulação de capitais, uma consolidação das relações de mercado, a consolidação do mercantilismo, então você já tinha a possibilidade de um novo modo de produção. Quando você tem os processos revolucionários, esses processos revolucionários vêm para consolidar esse novo modo de produção, né? Com isso, o que faz então o setor dominante do capitalismo? Você tem que ressignificar a sua própria história, porque a sociedade nossa se tornou como ela é hoje por revoluções. Você tem uma sociedade que tem um livre mercado, o direito de sangue foi quebrado, os vínculos de relação pessoal e direta foram quebrados, a massa das pessoas só tem como... Quando ele fala do direito de sangue, é porque antes do capitalismo, no regime feudal, não importava aonde você nascia, não importava o quanto dinheiro você tinha, importava onde você nascia. A gente vivia numa sociedade de castas, né? Então esse ponto é importante destacar. Saída para viver e vender a sua força de trabalho, porque houveram revoluções. Então o que eles fizeram? Tiveram que ressignificar a coisa toda. Então se pegou Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana. Qual foi a menos dolorosa? A americana. Então essa é a minha revolução predileta. É a minha favorita, é essa aí que eu defendo. Qual foi a mais sangrenta? Francesa. Ah não, então essa eu repudio. Aí é início do movimento revolucionário. O que acontece é o seguinte, tem condições específicas nesse país e o desenvolvimento deles não estão separados um do outro. Por que a revolução... Exatamente. Nossa, cara. Revolução Inglesa, que não foi... Calma, tá? Teve cabeça de rei que caiu na Revolução Inglesa. Mas por que ela é mais tranquila do que a francesa? Porque a Inglaterra, antes da Revolução Inglesa acontecer, já havia se desenvolvido por revoluções no campo, nas relações de trabalho no campo, uma sociedade que era predominantemente baseada no mercado e na concorrência. Eles substituíram lá os vínculos que antes, como era o campesinato antigo, a pessoa nascia na terra e ela ficava naquela terra o resto da vida, mesmo que ela não fosse proprietário. Era um vínculo vitalício com a terra. Na Inglaterra se quebrou isso. Se transformou num vínculo temporário, onde o camponês poderia ser retirado da terra e a permanência dele ali estava sujeita a melhoramento. Se ele aumentasse a produtividade e tudo mais, o arrendatário poderia tirá-lo. E se desenvolveu no campo a economia de mercado. Quando se chegou à Revolução Inglesa,
o setor ligado ao livre mercado e ao desenvolvimento do capitalismo já era a principal força da Inglaterra. Com isso, eles puderam fazer um processo com muito menos dor, vamos chamar assim, do que na França, que é uma sociedade muito mais contraditória, muito mais eclética, onde essa burocracia de sangue, ela não apenas era numerosa e forte, mas como ela tinha vínculo... questão, né? Aquela questão, tipo assim, se você pegar a história da Inglaterra, você tem diversos avanços que vão se dando na questão que vão criar a consolidação do mercado. Uma das coisas que torna possível a consolidação do mercado é toda a questão, tipo assim, do avanço da indústria, porque, tipo assim, o capitalismo, ele precisa da produção do excedente, né? Porque esse excedente que entra em circulação, correto? E, tipo assim, o avanço das técnicas, o avanço da indústria possibilitou a criação do excedente em larga escala, você entendeu? umbilicais com o Estado. E, tipo assim, esse processo aconteceu primeiro na Inglaterra. O Marx fala isso no Capital, gente. Ali não tinha como você chegar a uma sociedade capitalista que não fosse de forma muito dolorosa. Que não fosse por meio de um processo muito profundo. Então não é que a da francesa é a revolução do mal e a inglesa é a do bem. É porque as condições na França exigiam transformações dolorosas para aquilo acontecer. E os Estados Unidos é a mais tranquila de entender. Os Estados Unidos, claro que foi conquistado, a população nativa exterminada, inclusive por políticas conscientes de extermínio. Nos Estados Unidos isso é amplamente documentado, um processo secular, mas vou até botar um parênteses nessa questão, só para pensar na Revolução Americana. Com isso, os Estados Unidos foi simplesmente ocupado justamente pelas pessoas que estavam buscando, que tinham sido perseguidas pelas aristocracias na Inglaterra, pelas pessoas que estavam buscando o livre mercado, que estavam buscando possibilidades de explorar algo sem ter uma legislação e sem ter impedimentos de várias naturezas. Então, os Estados Unidos já surge, se botarmos um parênteses na conquista que exterminou toda a população nativa, e isso acontece, então, ele já surge com uma ocupação que já nasce um país capitalista. Então ali se deu contradições entre norte e sul. Não, eu acho tipo assim, não é que já nasce, né? O próprio processo de ocupação, ele já vem com ele atrelado à questão das relações de mercado, que é um novo lugar onde você pode produzir as coisas, uma nova terra, né, com novas riquezas e tudo mais, né? Tem aí, você pode parar para pensar, por exemplo, o caso que é retratado naquele filme do Assassino da Lua das Flores, né? Que é dos Osage, que eles acham petróleo e tudo mais. Então, tipo assim, enquanto na Inglaterra você tem que é justamente o que ele está falando, ele está correto, a fala dele inteira está correta, não tem o que retocar, mas eu acho que, tipo assim, esmiuçando melhor, é que na Inglaterra você tem todo o processo de formação das contas de capitais, da consolidação das relações de mercado, da expansão dessas relações de mercado para outros países, né? Então você tem esse processo de transformação. A sociedade dos Estados Unidos, com o processo de colonização, ela já começa com isso. Ela não tem um processo de transformação, o gatilho inicial é esse, né? Que tinham características diferentes, evidentemente, com a escravidão no sul. Esse é o ponto que ele está destacando, as diferentes características de cada lugar. Por isso que, tipo assim, tal revolução foi menos sangrenta. Mas ali não foi preciso um processo tão doloroso como na França, porque a Inglaterra já surgiu como um país capitalista num grau muito mais capitalista do que a França esteve há século depois da Revolução. Já fundado na propriedade, no mercado, no controle do capital. Era a época, a nação capitalista mais pura de todas. Muito mais do que a Inglaterra, não sem razão. E quando ele fala mais pura, não é questão tipo assim, de pureza, ele fala tipo assim, questão de relação consolidada, é aquela que as relações eram mais evidentes, tá? É isso que ele quer dizer, tá, gente? Não leva o que ele está falando pro lado errado, não. Quando ele fala de pureza, é justamente esse ponto. Quando você pega ali, você tem o final da Revolução da Guerra Civil Norte-Americana, é o país que você tem mais bem firmado as relações de mercado como predominantes, assim como é até hoje, né? Inclusive Estados Unidos. Você tem o vai e vem desse movimento, você tem um momento ali da crise de 29 e tal, se quebra, vem o keynesianismo, a forte intervenção do Estado, puxando muita demanda, obras públicas e tudo mais, depois isso é destruído pelo neoliberalismo, tem um vai e vem, mas o que ele está falando está exatamente correto. Unidos vai se desenvolver com muito Eu quero ver a fala do ANCAP, vai ser dolorido. menos impedimentos do que outros países europeus e vai se tornar aí no século XX a principal potência capitalista. Então, as revoluções ali são diferentes porque os processos históricos são diferentes, porque as condições contra as quais eles lutam são diferentes, os obstáculos na França são muito maiores. A Revolução Francesa tem, nesse sentido, ela é muito particular, todos os processos históricos são particulares, mas ela vai na mesma direção e tem a mesma natureza que a Revolução Inglesa e que a Revolução Americana. As condições materiais diferentes, caminhos diferentes, a mesma direção, né? Porque quem guiava o processo é a mesma classe.
os obstáculos lá eram muito maiores, exigiam um processo muito mais sangrento, um processo muito mais violento. Né? Então não se deve, você não analisa a história fazendo escolha sobre o processo histórico. Você tem que entender por que foi assim. Por que se desenvolveu nessa direção? Exatamente, não tem que fazer cherry picking. Isso vale, isso não vale, tá ligado? Né? Quais eram as condições que estavam colocadas? Quais eram os elementos que estavam colocados? Então, só que depois, quando o capitalismo se consolida, eles têm que rechaçar a revolução, porque a revolução agora ela se volta de uma forma ou de outra, de maneira direta ou dissimulada, contra o próprio capitalismo, a sociedade que resultou desse processo. Então você faz uma reavaliação da história, aí sim uma narrativa, né? E aí o capitalismo lida com a sua principal chaga, o fato que eles teve seu principal impulso numa revolução muito violenta, numa revolução muito sangrenta, que foi a Revolução Francesa. Embora seja verdade, isso eu não posso deixar de considerar, que houveram movimentos que participaram da Revolução Francesa, que apoiaram as reivindicações da Revolução Francesa e depois viram os limites dessas reivindicações. Não adiantava você ter liberdade formal. É positivo quebrar com os vínculos de sangue, com a nobreza, com toda aquela coisa, com o Estado ali bancando setores minúsculos da sociedade francesa, mas que era bancado com riqueza extraída da sociedade inteira. Só que, não adianta liberdade formal, porque uma sociedade que é liderada pelo mercado e pelo capital, o que manda é o tamanho do seu capital. Então é verdade que depois da Revolução Francesa, não... Aquela parada, né, velho? Posso discordar do cara, mas discordar ideologicamente do cara. Mas quando o cara vai trazer a sua exposição, o cara é bom. Né? Nela vai desenvolver grupos socialistas, refletindo sobre os limites daquele processo revolucionário. E o marxismo vai surgir um pouco mais à frente. Já tá chegando a vez do ANCAP. Mas em partes, produto dessas experiências também. Porque o próprio Marx não tirou revelações da cartola, né? O marxismo não é uma religião revelada. Vai analisando esses processos, inclusive essa experiência de organização, de luta, dos processos revolucionários que se deu da Revolução Francesa até a sua aparição na história. Olha que coisa interessante, velho. Quando o Gramsci, acho que é o Gramsci mesmo, e o Lenin, eles nunca leram o Ideologia Alemã, né? Então, tipo assim, querendo ou não, no processo de formação dos dois teve uma lacuna. Eu acho que é esse mesmo, eu acho que é o Gramsci e o Lenin, não vou lembrar com a exatidão aqui agora, mas e quando eles vão analisar o conceito de hegemonia, mesmo sem ter lido a Ideologia Alemã, eles chegam à mesma conclusão que o Marx. Por quê? É método, gente. É método, tá ligado? Roxo. Então, os Estados Unidos... Quando eu falo de debater hegemonia, é o conceito de hegemonia do capitalismo, o conceito de hegemonia do capital, como ele se impõe, tá ligado? Qual que é a forma dessa hegemonia? Mas aí tá a questão, ela vai se consolidar em cada país, em cada lugar de um jeito, né? Mas ainda assim, a forma é uma coisa, o conteúdo é outra, né? Então o conteúdo vai ser sempre o mesmo. A dominação do capital sobre todas as esferas da vida pública. E quando o Gramsci vai debater hegemonia, ele chega à mesma conclusão que o Marx, mesmo sem ter lido a obra que o Marx vai debater esse tema. É um modelo meio próprio, né? Porque não surgiu exatamente de uma revolução, mas... Até a sua aparição na história. Beleza, Roxo. Então, os Estados Unidos é um modelo meio próprio, né? Porque não surgiu exatamente de uma revolução, mas ali de uma guerra civil, né? E era... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Muito livre no começo, né? E assim, a gente confunde, né? A Revolução Francesa saiu de uma guerra civil. A Revolução Russa saiu de uma guerra civil. A Revolução Chinesa ela já é um pouco mais particular, né? Porque ela aconteceu durante a Segunda Guerra, né? O liberal com uma sociedade livre de modo geral, né? E o fato é que até o meio do século XIX, 1880, 1870, o imposto cobrado no país todo era 5%, 10%, que foi quando houve realmente o grande crescimento americano. Depois passou-se aí 120 anos burocratizando, aumentando o Estado, criando direitos sobre coisas... Até agora ele só julgou jargão. Fictícias e relativas. Criou-se também, por exemplo, o voto da mulher, o voto de quem não trabalha. Não era uma democracia, né? Como o próprio Gustavo falou, a democracia ela foi defendida e teve sucesso e foi usada, e é uma solução em pouquíssimos lugares do mundo. Nos Estados Unidos, os pais fundadores não eram a favor da democracia.
né? E aí o que foi acontecendo é que criaram-se dois partidos, tinha lá um partido conservador e um partido democrata, e aí depois o partido conservador foi cassado, e aí sempre tem um negócio de pegar os principais ícones ali e expor com fraudes, com coisas como assédios, a mesma coisa que faz hoje. Então acabaram com esse partido, aí do Partido Democrata nasceu um outro partido que se chama o Republicano. Então hoje os dois partidos americanos são partidos de esquerda, os Estados Unidos vive ainda... Cara, na moral, velho. Vocês perceberam que não tem sentido o que ele fala? Não tem sentido o que ele fala. Tá ligado? Falar que o Democratas é um partido dos dois partidos dos Estados Unidos são partido de esquerda, tá ligado? É aquela questão. O Democratas é chamado de um partido de esquerda porque tipo assim, cara, é que nem se pegar o Bolsonaro. Qualquer um que tá do lado do Bolsonaro vai ver aquelas pessoas que fazem oposição a ele como de esquerda. A mesma coisa do Republicanos. Quem está do lado do Republicanos, qualquer pessoa que está do lado tomando o Republicanos como um partido de direita, qualquer coisa diferente disso vai ser a esquerda. Qualquer coisa mais minimamente progressista vai ser a esquerda. Em suma, nos Estados Unidos você tem o quê? Um partido de direita e um de extrema direita disputando as eleições. É o facho e o facho pra caralho, tá ligado? É isso. Pô, você pega, porra, quando foi a primeira eleição do Trump, foi em cima da Hillary Clinton. A Hillary Clinton foi a mulher que liderou, que liderou, né? Mas que ela coordenou todas as ações modernas do Oriente Médio na época do Bush. Tá ligado? De uma reminiscência de uma época Na dourada. época do Bush, não sei se foi na época do Bush. Não, foi na época do Bush, não, foi na época do Obama, tá ligado? Onde de fato as pessoas eram livres para fazerem o que quiserem, né? Chame isso de capitalismo, ou seja o que for, era uma coisa orgânica que a gente nomeia depois, mas ninguém um dia fez uma teoria, escreveu, eu tô inventando o capitalismo que vai ser assim, e as pessoas vão negociar, isso é orgânico, a sociedade faz trocas e sempre fez trocas. Colocar o dinheiro no meio é uma maneira eficiente de dar valor para as coisas, porque não é a maneira eficiente, não, é um processo de abstração. O dinheiro em suma, ele é uma abstração da quantidade de tempo de trabalho humano que é despendido para aquilo. Então, tipo assim, quando você vai processo de valoração, de precificação da mercadoria, é justamente pegar o tempo que gasto para produzir aquela mercadoria, o material gasto, né, a questão do maquinário e tudo mais, abstrair aquilo e transformar aquilo num valor quantificável, tá ligado? Tem nada disso que ele tá falando. Se eu tô vendendo alguma coisa e tô comprando valor outra... quantificável não, e uma grandeza quantificável, é isso. É porque eu acho que a que eu tô vendendo vale menos do que o que eu tô vendendo. E a que eu tô comprando, pra mim, vale mais do que o preço que eu tô pagando. Então, esse é o livre mercado. E o livre... Não é questão de valor, é questão de necessidade. Você não compra comida porque ela vale mais. Você compra comida porque se você não comer, você passa fome. Existe a necessidade biológica. Você não come porque você compra comida. Você compra comida porque você tem fome. Ele é burro. O mercado é a única solução para a sociedade, não há nenhuma outra, nenhum teste, nada foi feito. Não existe um exemplo prático real de solução que não parta das pessoas fazerem negócio para conquistarem os seus desejos através da oferta e da demanda. Eu tenho que ofertar aquilo que as pessoas precisam para ter condições de demandar aquilo que eu preciso. Né? Aí, aquela questão, oferta e demanda, mas aí tem como você criar a oferta, tem como você criar a demanda, né? Gente, obsolescência programada. A Apple fazer os celulares delas caírem em desuso forçosamente através da desatualização do software, aí te obriga a comprar outro. Não foi porque o celular deixou de funcionar ou ficou ruim, é porque a Apple propositalmente não atualiza o seu software. Aí o seu iPhone entra em desuso porque para de rodar os aplicativos, porque a Apple impõe isso, e aí você é obrigado a comprar um novo. Foi a demanda, né? Foi o quê? Não, foi a Apple fabricando a demanda para o novo produto dela. É isso que aconteceu. Mas aí eles pegam e criam essa abstração que é a lei de oferta e demanda. Não é uma lei, gente. Isso não existe, né? Ainda mais você pegar no sentido o cara que fala essa merda não tem conhecimento do que é uma lei no campo científico. Tá ligado?
Essa é uma troca justa, verdadeira, honesta, correta, qualquer outra. Depende de que alguém exerça força sobre você. Qualquer negócio que não seja uma troca justa tem coerção e força. Entendi. Aproveitando, você está falando dos Estados Unidos, você falou sobre o livre mercado, tem essa questão de trocas, etc. Como que, é para dar mais um tempinho para você falar, como que o mercado financeiro surge? Porque os Estados Unidos tem essa questão do mercado financeiro, que é uma das suas áreas, né? Como que eles... O mercado financeiro não surge nos Estados Unidos, gente. Ele já existia antes. Antes. Mercado financeiro é a questão do mercado de crédito. É antes. Se for isso que ele tá falando da questão do mercado de crédito, ele existiu muito antes nos Estados Unidos, gente. Banco é coisa antiga. Surge então nos Estados Unidos. Enfim, você falou que hoje a gente vive uma época de remanescência. Perfeito. do que já foi o passado, né? Conta pra gente, de uma forma resumida, como que ele surge nos Estados Unidos, que aí o Gustavo pode comentar também. Então, mesmo assim, no Antigo Testamento já se falava de mercado, de troca. Mano, na moral, a Bíblia não serve como documento histórico, velho. Ninguém sério usa a Bíblia como um documento histórico. Ninguém usa. Mas, né, aí que entra a questão que é o seguinte, você pode pegar toda essa galera que é a ANCAP, eles são fanáticos religiosos. Todos eles. Todos eles. Complicado, né, velho? De câmbio, entendeu? No Novo Testamento. E então, assim, em Roma, na Grécia, já havia algo chamado... Ai, Deus. Cara, gente, de forma simplificada pra vocês, não é certo fazer isso, mas de forma simplificada pra vocês é o seguinte. As 4 primeiras tecnologias que o ser humano desenvolve é a astrologia, tá? Não nessa ordem. Astrologia, cerâmica, adestramento de animais e, por último, a mineração. Só que aí entra a questão que é o seguinte, o adestramento de animais é extremamente importante porque o adestramento de animais vai permitir a produção do excedente de carne, correto? E por que essa questão do excedente é muito importante? Porque, cara, pensa numa época onde a produção de alimentos era muito baixa. Então, ou seja, o que você conseguia produzir ali, a prioridade era o quê? Abastecer o seu grupo, abastecer sua família, né? Abastecer sua aldeia, né? E aí o que acontece? O adestramento de animais permite que você produza para abastecer o seu grupo e sobre. Essa sobra, que não vai fazer falta para o seu grupo, que a gente chama de excedente, é quando você vai, é essa sobra que você vai destinar à troca. Você não vai destinar um recurso que é fundamental para sua existência. Tá ligado? Aquela piadinha de vender o almoço para pagar a janta não faz nem sentido por causa disso, né? Mas vamos lá. Esse excedente, e aí tipo assim, beleza, a primeira coisa que possibilitou o excedente, possibilitou a troca era a carne. Tanto é que a carne, ela durante muito tempo ela foi usada como medida, né? Tipo assim, isso aqui vale tantos de carne, aquilo ali vale tantos de carne, aquela quantidade de grãos ali vale um tanto de carne, porque depois do adestramento de animais veio a irrigação, né? Veio a possibilidade do ser humano plantar. Então, ou seja, plantando, domesticando as plantas, você tem mais um campo onde se produz excedente. Então, esses grupos começam a trocar esses excedentes, seja por carnes diferentes, ou seja por produtos diferentes, né? E aí, chega num certo tempo, né, conforme vai se intensificando essa produção do excedente, vai se aumentando esse excedente, você tem por necessidade criar uma mercadoria que seja capaz de mediar essas obras. Uma mercadoria que tem o mesmo valor das outras, que vai mediar essas trocas. Isso é a moeda. Aí você tem a primeira moeda cunhada. Você tem a criação de um sistema que vai gerenciar isso. Tem a criação de bancos. Que os bancos vão ser responsáveis por lidar com essa situação, né? Quando você tem a consolidação do mercado, a circulação intensa se intensifica a circulação desses excedentes, posteriormente vai ter necessidade de instituições que sejam capazes de lidar com a questão financeira, os bancos. O que ele tá usando aqui como... Ah, não, porque na Bíblia tinha... Porra, tinha antes da Bíblia, caralho. Isso não quer dizer nada. O mercado, a Ágora, que era a praça principal de Atenas, era um grande mercado. Então, assim, o mercado, a troca, ele existe desde que a gente se organizou, né? Voltando lá. Não existe desde quando a gente se organizou, não, cara. Pelo amor de Deus, velho.
Nossa O senhora, Robson cara. Crusoe, no dia que chegou sexta-feira, E aí tem uma questão que é o seguinte, Rodolfo, mas por que que então que o ser humano conseguiu domesticar animais? Porque chegou num ponto, o que que acontecia? Ele era nômade. Você ficar trocando de lugar, você não tem a certeza que o próximo lugar que você vai ter comida. Então como é que você faz para contornar esse problema? Você cria métodos de você conseguir produzir a sua comida de outra forma, sem ser a colheita. Nossa, é muito lá, e burro, um velho, ele é muito burro. Ele é muito burro. resolveu dividir, haver uma divisão do trabalho, eu peço que você faz a vara, nesse momento surgiu o livre mercado e surgiu o ganho de Não, escala. velho, Entendeu? a divisão social do trabalho ela surge por uma necessidade, porque não tem sentido nenhum um indivíduo pegar, produzir a própria comida, depois ele preparar a própria comida, depois ele comer. Senão, ele vai ficar o dia inteiro fazendo isso, entendeu? E outra, um grupo de pessoas é grande, você tem criança, você tem idoso, então você divide as tarefas para ficar mais prático. A divisão social do trabalho ela vem justamente para isso, para otimizar a reprodução daquele grupo. Porque você pega um grupo que vai ficar encarregado de cuidar dos animais, aí o outro vai ficar encarregado de preparar a comida, o outro vai ficar encarregado das crianças do grupo, você entendeu? Eu tô falando isso num grupo pequeno numa aldeia pequena, num grupo pequeno você entendeu? De nômades. Mas caralho, ele não consegue entender isso, velho. E essa questão da divisão social do trabalho, da divisão social de uma atividade produtiva em si, se dá por uma questão de necessidade, porque não tem lógica você colocar um indivíduo para fazer o processo inteiro, tá ligado? E aí tem não só a questão dessa questão de lógica, de um indivíduo fazer o processo inteiro, mas uma questão do tipo, se consegue ampliar, se consegue potencializar a capacidade produtiva desse jeito, cara. Pelo amor de Deus, esse é muito burro, velho. Dois caras, um focado em cada coisa, vai gerar uma riqueza maior do que se os dois fizerem tudo. Isso não é inegável. Então, o mercado, em termos de troca de mercadorias, de poupança e de tudo mais, sempre existiu. Agora, o mercado. Não. Você está naturalizando uma coisa que não é natural. O mercado é uma categoria histórica. O mercado existe dentro da sociedade socialista. O mercado existe, vai existir em qualquer lugar. O mercado independe do capitalismo para existir. Mercado de capitais organizado, um mercado, por exemplo, também de bancos, de troca de dinheiro, ele começa ali. É claro, o mercado começa ali, ele brota do chão, assim, do nada o cara tava andando, vou criar um banco. Aí pá, brotou um banco do lado dele assim, tá ligado? Brotou uma agência bancária, eu sou dono desse banco, tá ligado? Pô, parece isso do jeito que ele fala, velho. 200, 1300, iluminismo, depois o mercado de capitais, a bolsa, nasce, né, do Estado junto com algumas empresas, e olha, não era a melhor maravilha do mundo, não deu certo várias vezes. Por exemplo, a Inglaterra fez uma empresa, abriu capital na bolsa, tinha negociação que era o Mares do Sul, né? A Companhia dos Mares do Sul, que supostamente ia fazer o comércio com o Mississippi lá, com o sul dos Estados Unidos e tal, e foi uma grande especulação, e valeu milhares e milhares de libras, e o próprio Newton Do mesmo jeito que é hoje. investiu, especulou, ganhou dinheiro, depois quis entrar de novo ganancioso, perdeu o dinheiro. Então, assim, o mercado sempre existiu, o mercado de capitais teve várias experiências, algumas muito boas, outras muito ruins. E acho que o mercado mais deturpado, e acho que uma das coisas que mais tá levando o mundo a essa pré-colapso ou a estar na beira de um colapso, é o mercado de Filho, a única coisa que vai colapsar é os Estados Unidos. Sabe por que cara, dívidas governamentais. Esse aí, de fato, vem direto. aí você pega, ele fala de dívidas governamentais. As maiores dívidas são dos países centrais do capitalismo. Estados Unidos. A dívida externa dos Estados Unidos ela é praticamente impagável. Mas só que aí tem a questão. No caso deles, a dívida deles é lastreada na moeda deles. Aí se eles quiserem pagar, é só imprimir moeda a rodo e pagar. Tá ligado? Ah, mas inflação, isso aí vai gerar inflação. Né? Aí você pega e inflação. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver a inflação dos Estados Unidos em 2008. Inflação dos Estados Unidos no ano de 2008. Vamos lá. A inflação dos Estados Unidos no ano de 2008 foi 0,1%. Vocês lembram o que aconteceu em 2008?
né? Vocês lembram o que aconteceu em 2008, não é? A crise imobiliária dos Estados Unidos. Eu vou até encerrar por aqui que ele já falou muita merda. A crise imobiliária dos Estados Unidos. Sabe quanto que o Federal Reserve injetou nos bancos, imprimiu de dinheiro e injetou nos bancos para os bancos não quebrarem? 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. E a inflação dos Estados Unidos sequer mexeu do lugar. E aí fica a pergunta para essa cambada de gente. Não é a inflação que gera. A inflação não é gerada pela emissão desenfreada de moeda? Por que isso não aconteceu nos Estados Unidos? Isso que vocês falam não é uma lei científica, né? Então ela se aplica a tudo. Se é uma lei, ela se aplica a tudo. Lei não tem exceção. Quem tem exceção é regra. Lei vale para tudo, tá? Você pode pegar até no campo das exatas. Não existe a lei da gravidade, mas este objeto aqui bula a lei da gravidade. Não, não existe isso. É lei, vale para tudo. Ela infringe sua força sobre todos. Então, se a emissão de moeda gera inflação, isso é uma lei econômica, então tem que valer para os Estados Unidos. E não vale. Então quer dizer que sua lei é mentirosa, tá? Beijo no coração. Eu vou terminando por aqui. Se inscreve. Um beijo na alma. E deixa o like aí, tá bom? Deixa um comentáriozinho. Beijo no coração. Fui!